Beleza, beleza! E mais uma vez, Gaminha aqui no canal do YouTube do professor Sérgio Gama. Gaminha do inglês para concursos militares. Pois é, antes de qualquer outra coisa, inscreva-se no canal do Mestre Gama para que você sempre fique a par, esteja a par sobre os vídeos disponíveis para vocês, os posts que eu faço. Às vezes é matéria, às vezes é resolução de provas, às vezes é um aconselhamento, às vezes é uma mentoria, que é importante para você também. E curiosidade. E hoje temos uma grande curiosidade. Como é que foi a minha experiência assim, da primeira vez que eu pisei num pré-militar? Minha mãe do céu! Como falar sobre isso, né? Quando me deram esse tema, aí eu pensei assim, caraca, esse tema é bem forte para mim e já tem bastante tempo. Foi em 99 a primeira vez que adentrei um local onde havia uma turma aguardando pela minha aula. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Duas coisas costumam ficar muito fortes em nossa memória. Algo agradável e algo traumático. Pois é, chega até a tossir, meu Deus. Mas aí no caso foi traumático. A cobrança era muito forte. A primeira turma onde eu entrei foi uma turma de IMITA. Então, só para você já ter uma ideia, porque é a bambambam do meu mercado, né? Não é uma turma de EA, não é uma turma de ESA, não é uma turma de AFAEM ou SpaceX, é IMITA, onde a cobrança é a pior possível a nível intelectual sobre um professor. Meu Deus. Tem alunos ali que geralmente querem derrubar o professor. Vem tranquilo. Querem testar para ver se ele sabe realmente ou não. Só que de uma maneira ruim, maliciosa. IMITA é uma turma muito complicada na maioria das vezes. E era a minha primeira vez. Hoje eu rio quando eu adentro uma IMITA. Todos já me conhecem, 28 anos de aula e tal, que eu venho do IME, o respeito já é infinito, né? Mas naquele dia, quem era o professor Gama? Quem era? Eu não tinha nem um segundo como professor. Caraca, mano. Ai. Eu pensei que Jesus ia voltar naquele dia. De vez em quando eu olhava assim pro alto. Pô, será que Jesus volta hoje? Aí ele volta antes de eu entrar, né? Aí o mundo acaba, meto o pé para Jesus e não entro em turma nenhuma, né? Caraca, maluco, foi difícil. Eu me lembro que eu estava vindo, inclusive, numa direção do corredor do Elite do Rio de Janeiro, de Madureira, do bairro de Madureira, foi onde eu comecei em 99, foi a minha primeira aula em um curso, digamos assim. Porque antes disso, eu já estava envolvido com muita aula militar. Porque era a época que eu estava no IME. Eu estava saindo do IME. Eu estava com aquela coisa ainda de pós-graduação, aquela coisa toda e tal. Estava tudo fresquinho. Eu tinha acabado de sair do mestrado ali. Muitas aulas por toda a Zona Sul, né? Para essas primeiras provas militares. Eu estava conhecendo ainda as provas militares. Me passaram uma pilha de papel que talvez superior à minha altura corporal, muito papel. Cada papel daquele era uma prova. E falaram assim para mim, você vai pegar isso tudinho. Porque um professor que se preze de pré-militar tem que conhecer todas as provas. Porque qualquer aluno pode perguntar qualquer coisa de qualquer prova. E se você não souber, nunca tiver visto, você vai ficar... e vai estar escrito aqui, ó, na testa. Palhaço. Ou então, burrão. E aí a IMITA te comeria vivo num espetinho de churrasco. Pois é. Quando isso foi passado para mim, eu pensei, tem planeta para poder... Tem planeta onde tem vida humana? Que aí eu poderia fugir, né? Foi muito complicado, gente. Foi muito complicado. Eu sou muito ansioso. Então, naquele dia, eu estava muito apreensivo.
Muito. Só para vocês terem uma ideia, o único dia da minha vida onde eu estava extremamente apreensivo, mais do que isso, foi quando eu estava vendo com meu pai se o estado de saúde da minha mãe ia melhorar ou não. Ela veio acabando a falecer. E eu estava apreensivo quanto a isso. Pô, vai chegar um dia que eu vou entrar em aula, vão me ligar dizendo que ela faleceu. Batata, foi isso que aconteceu. Eu estava em um colégio e aí foi avisado. Fora isso, essa apreensão da entrada na sala para a primeira aula foi muito complicado. Quando eu entrei, eu vim no corredor de uma tal forma que eu entrei para a minha esquerda, era a primeira porta, eram 2 salas, 2 imediatas de mais ou menos 45 alunos. Eu ia sair de uma e entrar na outra. Aí, Jesus Cristo. Sempre, com muita fé em Deus, eu orei, fiz uma oração muito forte, pedi para que Deus me mantivesse íntegro. E me joguei aos leões, entrei. Fui lá, minha mão estava alagada de suor, ainda bem que ninguém viu, eu acho. Coloquei a data, coloquei meu nome, coloquei inglês, e eu de costa para eles, aí eu me viro? Ou eu fico aqui? Incrível, gente, porque quando a gente está pela primeira vez diante de uma coisa para a qual a gente nasceu, a gente crê que vai ter problema, mas é um déjà vu. É como se a gente já tivesse visto aquela situação. É muito interessante isso, é incrível isso, incrível isso. É como se eu já tivesse experimentado aquilo 1000 vezes, ou seja, é como se eu tivesse a experiência de hoje. É como se impressionante. Precisei olhar a turma toda, os 45 olhando para mim, com um olhar muito desafiador, para eu interiorizar no meu coração. Já vi isso em algum lugar espiritual, não sei. Isso não é diferente para mim. É como se eu tivesse visto várias vezes. E comecei, filhão. Coloquei exatamente a ideia que eu tenho hoje. Sem as experiências de sala de aula que hoje eu tenho com 28 anos de concurso, de escola e etc e tal. Hoje, a minha diferença entre hoje e aquele primeiro dia em 99, fevereiro de 99, a diferença é a bagagem de experiência prática no tete-a-tete ali com os alunos. Muitos deles, a maioria, acabou virando, a grande maioria deles acabou virando tudo meus amigos, e então confidenciavam coisas comigo até de família, pude ajudar até muita gente com problemas íntimos terríveis, problemas particulares terríveis. Não posso nem falar aqui, loucura isso. E eu fico muito feliz de ter aprendido nessa carreira toda que, além de ser professor, tem que ser amigo. Se você é só professor, o aluno vai ter vergonha de você e não vai te perguntar. Você tem que ser amigo dele. Você tem que adentrar as vidas dos alunos. Quando os alunos passam a pedir conselho para você, é o ponto que você atingiu o dever de um professor. E aí, então, eu comecei a falar. O inglês tem que ser simples e prático. Caraca, é o que eu falo hoje. Vocês não precisam ter fluência em língua inglesa. O camarada que lê igual a índio, ele pode pegar uma prova e gabaritar. Como até recentemente tive uma experiência. E ao longo da vida, várias, né? Tem que ser aprendido de maneira rápida para que as questões de gramática saiam muito rapidamente. E os textos, nunca leiam primeiro. Por quê? Porque suas provas todas possuem textos enormes. E todo mundo começou a olhar e começou a gostar daquilo. Porque eu comecei a conversar com eles como eles gostam, como vocês gostam. Simples, prático, rápido. Sem aquela porrada de teoria no quadro. Até que naquela época eu ainda botava teoria no quadro. Só que, da minha maneira, a teoria ficava reduzida. Só que eu botava a teoria no quadro.
ainda assim reduzida, tinha que copiar alguma coisa do quadro. Hoje em dia não, hoje em dia a coisa é muito rápida. Eu já pego o camarada na mídia, ali no Zap, já trato dele, dou a ele tudo que ele tem que copiar e tal, quando ele chega na sala de aula já vê a prática daquilo, logo letra pá, acabou. Esse é o meu grande diferencial no mercado. Rapidez, simplicidade, praticidade. E todo mundo gostou. Gente, que experiência. Eu estava muito ansioso naquele dia. Hoje eu entendo. Era ansiedade por fazer um bom trabalho. E não nervoso, com medo de que ninguém ia gostar de mim. Não. Eu estava muito seguro que o papo ia ser reto com geral. Eu estava muito seguro que eu ia falar o que todo mundo queria e precisava escutar. Até hoje. Mas eu estava ansioso para poder começar logo. E eu, como todo ansioso, eu tentava imaginar minha vida a partir dali. Por quantos anos eu vou ficar nessa? Será que eu vou ficar só alguns aninhos só e vou meter o pé e fazer um concurso público e vou passar? Pelo menos até hoje eu nunca saí. Estou até me aposentando nesse ano no meu presencial. E me entregando ao online. Ou seja, eu não paro com essa área educativa tão cedo. Foi uma experiência ímpar. Depois, quando eu fui para a segunda turma, também foi um grande sucesso. Eu desenvolvi atividades que hoje em dia não faço mais. Eu botava o pessoal para apresentar diante do quadro, em grupo, comentários sobre um determinado texto de BBC News, revista Time, revista Newsweek. Particularmente imita, é mais revista Time e revista Newsweek, que são os pilares deles. Já não é tanto BBC News, já são essas duas. Então eu trabalhava muito com eles. Eu até me lembro que eu consegui uma assinatura coletiva para as duas turmas de revista Newsweek. Aí todos usaram a revista física, né? Recebiam semanalmente a revista. Ficou muito barato para todo mundo, dada a quantidade de assinaturas. E aí todo mundo escolhia, os grupos escolhiam um texto, iam lá na frente com retroprojetor. Não era o projetor direto saindo do teto, não. Aquele retroprojetor que bota em cima ali de uma superfície de vidro. Era tempo do Ronca, pois é, 99. E o pessoal apresentava. Isso fazia com que todos soubessem falar daquele texto. Isso fazia com que todos tivessem que ler os textos para saberem falar sobre... Caraca, é incrível isso, né, gente? Então foi uma grande experiência. E hoje eu estou aqui. Uhul! Amém, meus alunos? Por isso que eu gosto muito do bairro de Madureira. E eu me aposentando dessa parte presencial, Madureira vai ficar muito forte no meu coração. Porque foi o início de gaminha nos cursos. A partir daí, passei por todos os grandes cursos de pré-militar. Todos me conhecem. E aí, mais de 6.000 aprovados. Se estão em suas carreiras ou não, já não sei. Muitos já saíram, né? Mas o que importa é o fato. Mais de 6.000 aprovados. Beleza, candidato? Hoje a Gaminha está aqui para ajudar você. Criei esse método para ser simples e prático. Para você que é zerado, entender. E naquele dia, naquele primeiro dia, eu percebi que já funcionou. Quiçá hoje, com a experiência que eu tenho. Beleza, beleza. Gostou da curiosidade? Pois é. Aproveita e segue a Gaminha lá no Instagram do Gama Concursos, para que você sempre esteja a par de muitas coisas que eu falo lá nos stories e no feed, principalmente nos stories. Amém, candidato? Fui.